Flávio Dutka, nascido na cidade de Iguatu, Paraná, chegou a Rondônia com sua família na década de 80, em pleno inverno amazônico. 12 dias de viagem em cima de um pau de arara. O artista conta que desde criança tem consigo uma sensibilidade afetiva e gosto pelo desenho. O meu nome eu assino Flávio Dutka, mas é Flávio da Silva Dutka. Uma vez eu perguntei para minha mãe, né, da onde que vinha o sobrenome Dutka, ela me contou, ela me explicou como funcionava, né. E aí eu perguntei para ela o que era e de onde vinha o da Silva. Ela disse que era inglês. Para não ficar por trás, né? Assim dá uma ênfase, mas a gente sabe que não, né? Isso é legal para a gente contextualizar você no mundo, né? Faz parte de uma questão. Hoje, com mais de 41 anos, muito bem vividos e caminhados, destaca o artista, se divide entre Porto Velho e a comunidade do Baixo Madeira, onde dá aulas de arte e desenvolve uma série de desenhos sobre a região, numa tentativa de retratar a Amazônia de maneira fria, sem clichês. E é legal, sabe, Nilson? É muito legal a gente poder colocar para fora, colocar o nosso ponto de vista, conversar um pouco sobre arte. Acho que a gente precisa conversar mais ainda sobre, né? Sobre a arte em si, né? A definição de pintura, eu acho que a pintura em si, eu acho que ela é igual um corte de cabelo, né? O segredo de um corte de cabelo é um pezinho bem feito. Eu acho que o quadro também seria assim, um quadro bem pintado. Flávio Dutka é paranaense de nascimento e rondoniano de coração, descendente de ucranianos por parte de pai, cuja história assim lhe foi contada. É o seguinte, meu avô, ele veio da Ucrânia e minha avó também, mas eles se conheceram no Brasil. Entretanto, o meu avô, ele era, a história dele, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele era um funcionário do czar, né? Durante a Primeira Guerra. Só que logo em seguida, a gente sabe pela história, que nós tivemos a grande Revolução Socialista, né? E meu avô, assim como todos os funcionários do czar, ele passou a ser perseguido, né? Pela guarda do regime socialista. E aí, meu avô estava fora de casa e, de repente, um dia, ele chega em casa e ele encontra a casa dele queimada, né? E dentro, os filhos e a esposa dele, a primeira esposa dele, já haviam sido assassinados. Meu avô entrou em desespero e ele, na ideia de salvar a vida dele, ele se reuniu com 4 soldados, né, que também perseguidos pelo czar, que tiveram suas vidas, né, dilaceradas. Eles se meteram dentro de um navio que vinha para a Argentina. E nesse percurso, próximo ao estado do Paraná, aliás, no estado do Paraná, no porto de Paranaguá, o capitão do navio pegou um barquinho e desovou ele no porto. Ele pediu que ele ficasse no Brasil. Nesse meio tempo, ele pegou e veio, né? Foi mandado para o porto e arrumou um trabalho na construção da estrada de ferro que liga o Curitiba ao porto de Paranaguá. Um grande corredor, né, para escoamento da produção.
Ele trabalhou por muito tempo. E nesse meio termo, como era aquela região ali do Paraná, tem muitos ucranianos, ele conheceu minha avó. E aí, nesse conhecimento, né, surgiu um amor e um casamento. Né? Só que ele não falou para minha avó que ele tinha tido um casamento, né? Ele era casado, né? Ainda que com a família exterminada, né? Ele não comentou isso com ela. E a minha avó descobriu. Por quê? Porque eu tenho uma reviravolta nessa história. Um filho dele acabou sobrevivendo. E essa notícia chegou no Brasil, chegou para mim, foi no ouvido da minha avó e ela parou de falar com ele quando ela descobriu. Como ela era católica, ortodoxa, fervorosa, né? Ela rompeu a relação com ele. Ele teve um fim muito triste, né? Muito melancólico, ele morreu de demência, né? Sendo amparado pelo meu tio, bem velhinho, na cidade de Apucarana. Eu não tive a sorte de conhecê-los. Quem? Dútica? Brincadeirinha. Eu sou muito fã das obras do Dútica, tanto quanto sou fã da pessoa do Dútica. Por vezes temos que dissociar obra e autor. Mas no Dútica as coisas se fundem, se confundem. São artes. Eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo artista, pelas obras do Dútica. Elas me tocam, elas me instigam, elas soam. Eu costumo imaginar a sensação que eu tenho quando vejo obras do Dútica, os sons que elas me causam. Recentemente fiz um arremedo de sons numa exposição dele, ficou meio comprometido por questões da acústica do ambiente, mas era uma ideia de tentar demonstrar, não seria nem traduzir, mas demonstrar em sons o que as imagens dele me remetem. Eu sou tão admirador da obra do autor que o Dútica faz parte de uma das coisas mais significativas da minha vida. Todo o trabalho de capa, contracapa, de encarte, tudo, são obras exclusivas do meu amigo, do meu irmão Dútica. Eu poderia dizer uma frase, um chavão, de que me faltam palavras e me sobram sensações. O Dútica educa. Artista plástico e visual, formado em História pela Unir. Há 14 anos leciona História e Artes em comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira. Cenário retratado cotidianamente em seus trabalhos. A sua mãe era brasileira mesmo? A mamãe era brasileira. Descendente de... Eu acredito que de português ou espanhol, né? Porque o da Silva, cristão novo, né? Geralmente tem uma relação. Seu pai falava ucraniano? Falava ucraniano, rezava a missa, né? Ucraniano, né? Fazia as orações dele, ucraniano, porque ele é filho, né? Direto, então a tradição... havia uma tradição muito forte. Uma tradição forte. Seu avô nunca perdeu os hábitos, continuou dentro da comunidade fechada. Olha, eu vou te falar o seguinte, Nilza, eu sei muito pouco sobre eles. Havia uma história como uma parede, uma ideia. Tanto que é a primeira vez que eu comento assim, publicamente a respeito desse acontecimento, né? Porque havia uma espécie de um receio em função dessa história, né? Poucas informações. Pouquíssimas informações. Mas isso é bom de deixar registrado. Mas havia, claro, havia sim uma ideia, certas tradições, né? Que a gente consegue perceber. Né? Uma das coisas que a gente vê, que eu lembro, era quando
A minha mãe dizia que a vovó, quando enrolava, a gente enrolava parecendo uma matriusca, né? Assim, todo enfaixadinho. Toda sua percepção é resultado de muitas experiências e andanças. Algo que ele tem muito orgulho de fazer e que lhe confere um prazer muito grande e muita busca na produção dos seus trabalhos. Como que surge a arte na sua vida? Olha, Nilza, eu sempre desde pequeno, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre tive paixão por materiais, né, de desenho. Eu lembro que certa vez alguém um irmão ganhou uma caixa de lápis de 24 cores. Para mim era um delírio ver aquilo, sabe? E desde pequenininho, ao invés de pedir carrinho, brinquedos, né, pro Papai Noel, eu fazia minhas cartinhas, eu pedia folha de papel sulfite, pedia lápis de cor, pedia tinta para desenhar. Então isso sempre foi inerente, sempre nasceu comigo, né? Mas que eu lembro que eu comecei a despertar mesmo, foi na época do ginásio, né? Eu sempre desenhava, mas quando eu entendi que aquilo era muito mais forte do que eu, foi na época do ginásio, né? Na época do ginásio. Entre o sexto e o oitavo ano, tinha um livro de português muito interessante, esse fato é legal, que eu via tinha umas gravuras do Percival, e ele é um grande mestre, eu acho que ele era colombiano, e eu tinha verdadeira admiração pela quantidade de detalhes que o trabalho dele. E os livros da escola, a obra do Percival permeava, né, esses livros. Então eu olhava, eu falava, eu fiz alguns desenhos que se perderam com o tempo, né? Eu fiz alguns trabalhos, né, inspirados na obra dele, mas eu acredito que foi legal, que teve um certo direcionamento. E eu desenhava muito a parte em branco do verso daquelas folhas que separavam as matérias, né? Então eu costumava fazer muitos desenhos. Inclusive, dos primeiros quadros que eu pintei, eu mostrei para uma professora minha, né? Ela olhou e falou, olha, se foi você mesmo que fez, está muito bom. Eu acho que ela questionou, né, a minha capacidade. Ao invés de me derrubar, aquilo me deu muito mais, né, vontade de seguir, né? E aí, assim eu fui caminhando, né? E aí eu comecei a pintar. Eu lembro que a minha mãe, a gente morava em Ouro Preto do Oeste, né, aqui no interior de Rondônia, e uma vez eu ouvia muito falar sobre a pintura a óleo, e nós nunca fomos pessoas ricas, nunca tivemos, né, pessoas de posse, somos frutos, né, uma família que se fez através do trabalho, né, da força do seu trabalho e de acreditar, né, no poder da educação. E a minha mãe, ela foi comigo para Ji-Paraná, para a gente comprar material de pintura. Para mim foi ótimo. Chegamos lá, era tudo muito caro, aí ela comprou para mim umas 3, 4 telas. Inclusive a primeira tela que eu pintei está aí, que é um retrato de madeiras. Mas para mim foi um fiasco, eu não gostei, porque a tinta óleo eu pensava que secava rápido, tudo, não deu, foi assim. E foi quando, eu acredito que para mim, o mais importante, eu até defendo, né, essa ideia, que eu sou mais florentino do que veneziano, né, eu valorizo muito mais o desenho do que propriamente a cor, eu não tenho, a princípio, né, mas não tem como dissociar um do outro, né, mesmo. Entretanto, essa minha primeira experiência foi importante porque eu me voltei mais para o desenho. Eu sempre desenhei muito, sabe? Volta e meia, durante as aulas, eu estava lá fazendo desenho do cogumelo, desenho dessas coisas assim, coisas que adolescentes faziam, né? E aí, com os meus desenhos, eu tive a sorte de mostrar que esses meus trabalhos chegassem aqui em Porto Velho. Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira exposição, foi em 89 ou 90. E a minha primeira exposição se deu no Sesc, na Semana da Asa. Eu participei de uma coletiva. Foi muito legal, aquilo para mim foi o supra-sumo, né? Foi a primeira exposição sua aqui em Porto Velho. Foi sim. Bom, eu sou Fabiola Holanda,
E estou aqui para falar de um grande amigo, de um grande artista, de uma pessoa especialíssima, que é o Flávio Dutka. Flávio, o que é que eu posso dizer de você? O que eu posso dizer de você é que você é esse estrondo, né, de pessoa, né? Essa figura emblemática, né, que exala a arte, exala a afetuosidade, e que eu tenho o privilégio, né, de ter na minha casa 3 grandes obras que para mim são lindas, maravilhosas, né? Os seus desenhos que estão aqui comigo, que eu tirei da parede para poder mostrar e fazer inveja pro povo. Olha que maravilha. E essa obra, né, que eu tenho o privilégio de ter, que foi inspirada, né, se eu posso dizer assim, numa fotografia que eu tirei de perfil com um leque extremamente aleatório que ele transformou nessa maravilha, né? Olha só que delicadeza, que espanto, né? E eu me lembro quando você me deu esse pergaminho, né, enroladinho, e eu fiquei assim extasiada com o presente, fiquei maravilhada com a sua generosidade, né? E foi num momento extremamente delicado, difícil da minha vida. Acho que você nem sabe disso, estou te falando agora, e que me fez muito feliz, e que me faz feliz, e que me faz lembrar de um tempo, de uma época, de umas pessoas que eu tenho muita gratidão, né? E muito amor. Então, meu amigo, obrigada, né? Que essa homenagem que está sendo feita para você lhe caia, né, como um grande reconhecimento do valor da sua arte, né, e de você como pessoa, como ser humano, né, como parceiro nessa jornada de lutas, e tantas lutas, né, Flávio? E eu sou muito apaixonada por você, pela sua obra de arte, pela sua genialidade como artista. Um grande beijo, um grande beijo. Suas relações com a arte, como as fontes de onde bebe, com sua forma de fazer uma antropologia da arte e do mundo. Conta sua trajetória pessoal e artística, mostrando conquistas e dificuldades encontradas. Flávio nos permite conhecer sobre seu pensamento, seu lugar no mundo, as coisas que lhe deixam feliz, as que lhe deixam incomodado. Eu em 92, aí eu queria ir para São Paulo. Aí muita gente falava, você vai expor no MASP, você vai. Eu acreditava, né? Eu delírio, né? Tá aí. E aí eu me deparei com uma outra realidade, né? Uma resistência, né, por parte de muita gente. Né? Eu tive muita resistência, questionamentos se realmente era o meu caminho, que a arte não ia dar dinheiro nenhum, não ia dar, como se realmente a matéria fosse algo mais importante, né? Porque eu não pinto pelo dinheiro. E se realmente tua obra tinha valor ou não, né? Exato. Eu acho que não cabe ao artista pensar nisso. Não. Né? Se ele pensar dessa forma, a frustração é certa, né? A frustração é certa. Na verdade, eu até abro um parêntese nisso, eu digo que eu pinto por uma necessidade muito maior do que a de não pintar, né? Porque eu encontrei equilíbrio na minha vida, no meu, né, um direcionamento, um ponto de equilíbrio mesmo, foi através da arte. Se não fosse a arte, possivelmente não estaria aqui falando com você. Ou quiçá estaria vivo. Né? Porque ela foi a minha grande companheira nos meus momentos mais difíceis, mais cruéis, né, que eu encontrei. Eu tive como um apoio à arte. Né? Mas enfim, aí eu fui para São Paulo, peguei um monte de desenho que eu tinha e tinha uma revista chamada Galeria, né? E comecei a pegar um monte de endereços que eu tinha e ia de galerista em galerista, né? Mostrando meus trabalhos. Alguns viravam o rosto, outros falavam, não, pode seguir que tem, viravam o nariz, né? Outros olhavam e falavam, pode seguir que tem coisa interessante aí, eu acho que aí vai dar alguma coisa. Inclusive teve ali na Pamplona, logo descendo no sentido Jardins, né, na Paulista, um
Um galerista olhou para mim e falou, o seu trabalho é muito bom, mas ele é muito triste. O que eu posso te dizer é o seguinte, vai viver, e de repente, depois você vai descobrir se esse é o seu caminho. Né? Eu achei interessante aquilo que foi a primeira pessoa que olhou me falou alguma coisa, mas me disse alguma coisa. Ele era um professor de desenho, ele não era, na verdade ele não era nem um galerista, ele era um professor de pintura. Aí foi o que eu fiz, né? Eu fui ver o que a vida tinha para oferecer e foi bem interessante. O menino que gostava de desenhar, que gostava do fascínio das cores, que começou pelo lápis de cor, pelo desenho, pelo experimento, nunca se sentiu acabado. Isso faz com que sua arte cresça, com que sua arte seja viva. Ele diz que busca a obra perfeita, a super-obra. E por isso não estagna. É uma obra em permanente construção, dele como ser humano e da sua produção integrada com o mundo em que vive. Com pés no chão, mas sua cabeça voando no mundo. Mas, cara, em 93, eu cheguei em 92. Em 93, eu comecei a fazer um curso de desenho de modelo vivo na Pinacoteca do Estado. Aí sim, este foi o divisor de águas. Por quê? Porque eu compreendi que o desenho do corpo humano é fundamental para você dominar a técnica do desenho. Se você tiver condições, capacidade de fazer, de representar o corpo humano dentro das suas proporções, dentro do seu volume, né, da forma e das suas complexidades, né, você domina tudo. Hoje eu não sei se eu domino a arte do desenho, não é pretensão nenhuma, eu ainda sou um aprendiz. Né, eu acho que a minha vida toda eu vou ser um eterno aprendiz. Eu jamais vou me dizer que eu vou falar, vou afirmar que eu sou um artista completo. Né? Porque o que eu fiz ontem, que eu achava que era bom, o que eu faço hoje, se eu olhar, eu falo, poxa, como a gente caminha, né? Como a gente desenvolve. Então eu não tenho nenhum delírio em relação a isso. Mas voltando, eu acredito que o curso de desenho de modelo vivo na Pinacoteca do Estado foi fundamental. Junto a isso, aonde a gente vai no encontro com o curso que você faz de conhecimento de história da arte. Eu visitava todas as exposições que eu tinha acesso. Todo final de semana eu estava no MASP ou na Pinacoteca do Estado, junto àquelas galerias do Jardim. Eu fazia questão de ir, eu parava na frente de cada um dos quadros e ficava por horas examinando. Não era tendo aquele apreço o fetiche da obra de arte, né, da obra em si, mas era para tentar desenvolver, entender como que a técnica era feita. E eu ouvia muita gente dizer, você tem que pintar, seguir o mesmo caminho e pintar sempre igual, sempre do mesmo jeito. Mas nessas exposições, uma vez eu junto com a minha irmã, com a Vera, a gente foi no MASP e estava tendo uma exposição do Wesley Duquili. Aquilo foi maravilhoso, porque eu descobri que a obra do Wesley, ela é completamente, ela é um caleidoscópio, né? E quando eu olhei aquilo, eu descobri assim, eu não preciso pintar exatamente tudo igual, perseguir o mesmo tema, ou então ser necessariamente cubista, surrealista. Não. Eu posso ser aquilo que o meu espírito anseia e necessita naquele momento. Né? Então isso explica de uma certa forma a variedade do meu trabalho, né? O que escapa, né? Eu vou pintar somente paisagem. Não, eu não preciso pintar só paisagem. Isso me deu uma liberdade muito grande. Eu acredito que essa exposição do Wesley Duquili, ela foi importante para mim para isso, né? Para mostrar que eu não preciso ser escravo de um estilo, né? de uma escola. Né? Ora, se eu fizer isso, eu estaria preso. Né? Eu acho que a arte ela não tem que ser presa, o artista não tem que estar preso. Né? Ele tem que ser plural. Né? Nesse caso, eu acho que eu sou meio camaleão. Né? E tem que experimentar. E tem que experimentar. Eu acho que o fundamental é isso. Você me falou da outra vez que você experimenta porque você está em busca de algo. Eu estou em busca de algo, em busca da grande obra. Né?
ela nunca virá, né? Eu não tenho delírio de que eu vou fazer a grande obra, né? De que vai sair, porque se eu fizer um dia o meu grande quadro, né? A coisa vai perder a graça, né? E eu acho que o importante é isso, é você não ter compromisso nenhum, né? A não ser com o respeito, né? Com a arte, com o que é feito. Eu acho que é importante você dialogar com aquilo que já foi produzido. Por isso que eu acho que para a formação de todo artista é necessário você ter um bom conhecimento sobre a história da arte, né? Despir-se, sobretudo, de todos os preconceitos, né? Porque eu posso citar como exemplo, né, a obra do Lucian Freud e a do Francis Bacon. Eu amo, né, são fundamentais. Mas eu vejo poesia numa obra do Mark Rothko, né, do Willem de Kooning, né, do Edvard Hopper. Eu vejo que é algo que me inspira, são mais os cadernos, as anotações do Leonardo da Vinci, do que os próprios quadros dele, né? Eu vejo aquilo para mim, sim, que é algo que te dá tesão para pintar, eu abrir um quadro, uma obra do Leonardo e você vê, encontrar, ali sim, Os estudos. Os estudos, exatamente, os estudos. Você faz estudos também para sua obra? A minha obra é um estudo, né? O meu trabalho é o eterno estudo, né? Porque, como eu disse, né, se eu buscar, né, algo acabado, né, não teria graça. Às vezes um desenho, porque, como eu digo, um desenho que dá origem a uma tela, né? E a partir dali, ou então, às vezes, pode ser o oposto, né? E eu sempre vou buscando, né, como se fosse um rizoma, né? Ou uma grande hidra, né? Assim, você vai buscando uma coisa que surge outra, que surge outra. Além de expor suas peças com alguma regularidade, Flávio Dutka é concorrido entre os artistas de todos os segmentos da cena artística rondoniense. Para ilustrar projetos, livros, discos, filmes, em diversos gêneros, o que ele define como algo muito prazeroso. Esse fazer coletivo e de trocas com outros artistas que é um grande exercício. Bom, o Dutka é um querido amigo. Eu nem lembro quando eu conheci. Faz tanto tempo, acho que a gente se conhece há tanto tempo, que parece que ele sempre existiu, né, na nossa vida. E ele tem um jeito familiar de falar com a gente, uma intimidade. É a única pessoa que me chama Sino. E eu gosto tanto porque são as iniciais de Simone e Norberto, mas também é sino, um sino que está agitando, que está blém, 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 né, mostrando também suas questões no mundo. Eu gosto muito dessa identificação que ele me deu. E muito, muito, muito do talento dele, da arte dele. Nossa, eu acho ele um artista plástico incrível, né? Muito talentoso. Gosto muito do estilo dele. Eu, como jornalista, sempre acompanhei a trajetória dele, das exposições, né? Esse quadrinho aqui foi ele que me deu. Fiquei muito feliz no dia. Já me deu outro também. E o mais incrível para mim foi poder ter a obra dele na capa do meu livro, né? Mito e Identidade de Nazaré. Ele tendo morado em Nazaré, né? Tendo toda essa experiência dele que ele tem no Baixo Madeira, e trazer esses desenhos, essas ilustrações que ele fez especialmente para o livro, é para mim um privilégio, né? Então, fico muito feliz. Eu acho que a obra dele tem que ser enaltecida, tem que ser conhecida por todos, né? Que de Rondônia, Brasil, mundo, atenção, Flávio Dutka, porque ele é um artista muito sensível, mas muito mesmo, e está ligado às questões amazônicas e ao mesmo tempo ele é universal. Então, vida longa ao Dutka e à obra dele. Um beijo. O que mais te fascina na arte? Quais são os artistas que te fascinam? Aqueles que você considera que, quando você olha, te inspira. Vittorio Carpaccio, um pintor veneziano maravilhoso. O Leonardo da Vinci.
o Salvador Dalí, principalmente as obras menores dele, porque todo mundo pensa que o Dalí é monumental, mas os trabalhos mais importantes, mais fundamentais dele são os pequenininhos, né? A gente pega a Persistência da Memória, uma porcariazinha, assim, aspas, né? Desse tamanho, tem 17 por 25 centímetros, ou coisa assim, né? Sabe? O Max Kingler, né, que é um gravador, um excelente gravador alemão, né, surrealista, o Francis Bacon, né, que me fascina, né, eu por muito tempo estudei, inclusive na Bienal da Antropofagia, eu passei um dia inteiro na frente de 16 quadros do Francis Bacon, a obra do Lucian Freud também, né, o David Hockney, quem mais? Eu gosto da Tarsila. Eu falei que percebi na tua obra uma influência japonesa, em algum momento. De quem que vem essa influência da arte japonesa? Eu vi, assim, através, eu lendo a história da arte, aí eu vendo a história dos impressionistas, mais especificamente a influência que o Manet e o Degas e o próprio Van Gogh, né, que eles falam assim, olhe para o Oriente, né? E eu olhei para o Oriente, o que eu encontrei foram coisas fantásticas, né? Sobretudo, né, a necessidade do espaço em branco, né? Porque às vezes uma obra ela não precisa tá toda rebuscada, você precisa. Quem disse que você precisa usar o quadro todo, né? Usa só aquele espaço ali e deixa o vazio para dialogar, porque às vezes, né, uma pequena informação ela se completa, se complementa com o vazio, onde a gente vê a gente vai no quadro onde a gente busca o Mark Rothko, né? O Rothko, são quadros enormes e com pinceladas, mas para você chegar naquilo ali, é quase o zen, né? Então, a arte oriental, ela tem sim o Hokusai, né? Eu acho que para mim, né, a grande onda, né, que também é uma coisinha desse tamanho, né, as grandes obras, né, porque como as gravuras japonesas, né, elas são muito relevantes, né, para a minha produção pictórica. E também é o seguinte, eu sou convertido ao budismo. Eu sou, no censo, no IBGE, né, eu consto como budista. Em São Paulo eu conheci, né, um segmento do budismo, né, que é a Nichiren Shoshu, a Soka Gakkai Internacional, aí é a história do Nam-myoho Renge-kyo. Eu fiz por muito tempo. E foi importante, né, eu acredito que o conhecimento do budismo foi também importante para nortear, né, a minha vida e a minha arte. Né? Às vezes você abrir mão de muitas coisas, né, enfim, você perseguir aquilo que te anseia, né, a busca por uma iluminação, pela paz mundial. Acho que a paz mundial começa quando você estiver em paz consigo mesmo, né? Esse já é o grande caminho, né? Isso que faz a grande diferença mesmo. Eu acho que o grande caminho para esse mundo encontrar paz é cada indivíduo encontrar e ficar em paz. Então, o budismo também, eu sempre tive com o Oriente, não somente a arte do Japão, da China, mas também o Oriente Islâmico, né? Sua capacidade de mergulhar e, como um vidente, mago, pajé, projetar na sua arte o futuro, quando nos traz as paisagens amazônicas em formas de crítica e denúncia. E todas as vezes em que ele vai pintar a natureza aqui na região, é de um modo extremamente singular. Eu diria que depois que o Flávio começou a pintar temas envolvendo a região amazônica, rios, mata, a diversidade toda que nós temos, eu diria que ele conseguiu silenciar a grande maioria das pessoas que pinta a natureza ainda daquela forma, né, meio bucólica, do riozinho, do índiozinho, do barcozinho. Quer dizer, Flávio foi para muito além disso, né? Aliás, ele nunca passou por esse estágio, ele sempre já foi muito adiante, né? Flávio, ele tem uma versatilidade assim impressionante, não só no estilo, mas inclusive nos próprios temas, né? Ele consegue
como recentemente ele fez algumas iluminuras, lembrando os trabalhos das iluminuras aí no período do início da cristandade, né? Mas ele é capaz de pintar uma imensa mariposa verde, marrom, né? E ao mesmo tempo ele é capaz de pintar um sudário, né? Ele faz uma Sagrada Família, bastante diferente daquela que a gente conhece, né? Uma Sagrada Família indígena, fantástica, né? E aí um dia que ele olhou para um quadro de um pintor bastante interessante, né? Que pintou uma cruz visto de cima, né? Ele pegou e pintou a descida da cruz visto de cima, né? Vista de cima. Uma coisa assim completamente inusitada, né? Você vendo a descida do Cristo morto da cruz numa visão com os olhos de Deus. Quer dizer, ele se permitiu olhar a descida da cruz com os olhos de Deus, né? Na verdade, acho que o Flávio faz um pouco isso. Ele coloca os olhos dele no pincel, né? Não é à toa que ele consegue, por exemplo, pintar o século 22, né? Há uma série de quadros dele em que ele pinta a natureza da floresta amazônica, a partir daquilo que ele entende como seria essa floresta no século 22. Vale a pena conhecer esse trabalho dele, vale a pena conhecer talvez a obra inteira dele, valeria a pena, até para que a gente não ficasse preso ou fixado em alguns momentos, em alguns pequenos pousos, né, que ele foi fazendo em estilos, em temas, em luzes diferentes, em cores diferentes. Flávio, é isso. Sua última exposição, na Casa de Cultura Ivan Marrocos, trouxe uma coleção de trabalhos que apresentou seu olhar crítico e de denúncia sobre as localidades ribeirinhas do Vale do Madeira e as transformações que sofre a natureza. A sua última exposição trouxe, pelo menos para o meu olhar de quem foi ver a exposição, um olhar de denúncia com relação à nossa região, né? Muitos artistas pintam as paisagens amazônicas, né? E aí nós temos tantos filhos da Rita Queiroz, não tem como a gente negar que a Rita Queiroz influenciou artistas nossos da nossa região nessa pegada de pintar a região, de pintar as paisagens regionais. E aí eu encontro a sua num contraponto com isso, trazendo a paisagem amazônica, mas numa forma de denúncia. Eu gostaria que você falasse isso. É o seguinte, é bem interessante. Eu tenho uma influência, sim, né? Eu sou cria, né? Eu tenho uma influência da Rita, né? Isso é louvável, é com muita honra, né, que eu digo isso. Eu posso juntar duas pessoas que, nesse caso, na arte amazônica, né, que foram fundamentais para mim, a Rita e o Franz Kresgeberg. Né? Eu juntei a poesia da Rita Queiroz com a denúncia do Kresgeberg. Né? Eu fiz essa junção, né, e criei uma espécie de um amálgama. Né? E a partir daí eu segui o meu caminho. Eu acredito que, no meu caso, a influência que eu tenho da Rita é exatamente na poesia, né, da pintura, do olhar, né, sobre o que nós temos de mais belo. Né? Mas só que eu fui para o oposto. Eu não vou copiar, porque se você copiar, você nunca vai ser, só tem uma pessoa, só ela que é original, porque é ela que faz aquilo que ela, né, não tem a escola, ela que é única, né, o trabalho dela é único. Né? Eu fui para o lado oposto. Eu tenho influência, mas eu vou, né, eu parto do princípio antagônico. E aí eu vou buscar o quê? A denúncia do Kresgeberg, né? Aquela ideia da destruição, né, do que está sendo feito, né, com o nosso meio ambiente, com o nosso mundo, com a nossa casa, né, com o nosso planeta. Né? E o Franz Kresgeberg, quando eu tive... Ele era meu John Lennon, né? Naquela revista Galeria que eu te falei, que eu via obras dele, eu cheguei a ver uma exposição no Centro Cultural São Paulo, que eu também participava, ia muito lá ver as exposições itinerantes. Né? E eu vi algumas obras do Kresgeberg, eu falei, cara, que massa, um dia eu queria conhecer esse senhor.
E não é que uma vez em 96, 95, 2005, 2006, ele veio participar de um festival de cinema aqui na região. E eu fui apresentado pelo Beto Bertagna. Né? O Beto Bertagna me apresentou lá na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele falou, você sabe o que é esse senhor? Eu falei, não. Ele parecia meio com o Capoville, né? Meio semelhante assim. Aí eu falei, é o Capô? Ele falou, não, é o Kreuzberg. Eu falei, não acredito. Vem cá que eu vou te apresentar. Cara, foi lindo. Foi o supra-sul nesse dia. Eu lembro como se fosse hoje, um fim de tarde, né? E era um fim de tarde muito cinza por conta da destruição, das queimadas, né? Era um fim de tarde muito melancólico. E ele viu meu trabalho. E quando ele viu meu trabalho, ele falou, siga esse caminho. Né? O Kreuzberg, ele teve uma influência, uma importância muito grande na minha obra, nesse sentido. Ele deu uma direção. Ele falou, siga esse caminho, porque o futuro é esse. Ele não deu outra. E aí eu vou buscar junto, né? Eu fazia história da UNI, né? E logo em seguida eu fiz um concurso, que eu me formei e fui dar aula no Baixo Madeira. Olha que legal. E quando eu fui dar aula no Baixo Madeira, aí sim eu tive a oportunidade de ver o que é e conhecer o que é realmente, né, a Amazônia, o que é a destruição da Amazônia. A gente vê lugares que são tão lindos e de repente você passa e não existe mais. Né? É muito cruel. E eu colocava isso de uma certa forma, né, eu coloco isso de uma certa forma, até agradeço, né, o seu entendimento, que é realmente uma denúncia. A ausência de humanos retratados nos remete à contemplação da natureza e as suas formas, um diálogo direto entre o artista e a natureza, numa ode à vida, onde a maioria das paisagens podem existir ou não, mas são complementares dentro da ideia do imaginário. Você trabalha praticamente sempre imagens, a paisagem, né? Quase não tem gente, né? Acho que você me falou alguma coisa, né? Sim. Quando tem, não é identificado. Não é. É porque é o seguinte, as pessoas já passaram por lá, né? Não dá para ficar lá para pintar, né, Nilza? Então, não vejo a necessidade da presença humana, porque a presença humana já está na própria obra, que é a destruição, né? Já está no estrago que foi feito. Que é algo mais melancólico do que um monte de pau seco refletindo um lago, né? Um vazio. Tem nada mais triste. Mas eu não vou colocar algo... Quem disse que tem que ser triste, né? Assim, aliás, quem disse que tem que ser feio, né? Não, eu vou buscar poesia naquilo, né? Eu vou buscar uma reflexão. Eu quero levar uma ideia de uma reflexão. E o olhar é de quem vê. Exatamente. Ou a partir do momento que eu pinto um quadro, que eu deixo que ele está pronto, né? Que eu assino, às vezes eu assino atrás, não gosto nem de assinar na frente dos meus quadros, porque quem tem que brilhar é a pintura, ao meu ver, não é o artista, né? Eu acho o mais difícil de fazer uma obra é assinar a obra, sabe? Eu acho que é o mais complicado. As lendas da Amazônia te inspiram em algum momento? Eu estou trabalhando agora no Bestiário do Marco Teixeira. A gente está... Eu aceitei esse desafio, né, de trabalhar as lendas da Amazônia ele me fez essa proposta e eu estou fazendo um trabalho sobre esse tema, né, com muito cuidado para não ser piegas, para não, sabe, ser, ou então não querer copiar, né, outros artistas, por exemplo a Rita, né, que ela tem mas eu tenho que ter um respeito. Que já fez as lendas da Amazônia, claro. Né? Então eu tenho um cuidado muito grande por isso. Por quê? Porque eu não quero usar o nome Amazônia em vão. Eu não acho justo, sabe? Você usar o nome assim para querer usar como forma de vender, como forma de comércio. Isso aqui não é comércio, cara pálida. Né? Isso é outra coisa, é qualquer outra coisa, mas menos comércio. Né? Então existe um compromisso, eu tenho o cuidado de ter um compromisso com isso, sabe? De ter um compromisso com isso. Eu trabalho no Baixo Madeira há 14 anos.
Então, eu ainda não posso me dizer que eu sou um pintor da Amazônia. Por quê? Porque eu tenho respeito para ir com isso, né? Eu acho que é importante você ter isso muito bem claro para você não cair no desbunde, né? Não cair no delírio. A minha relação com o Dútica se estabelece e constrói ali, principalmente no período da universidade. Eu fui caloura dele e quando eu entrei em 2001 já tinha uma produção, né, cultural, já tinha vários eventos que aconteciam na universidade, exposições, saraus, e o Dútica já era o estudante de história, mas aquele artista que todo mundo conhecia e que a produção do Dútica sempre nos impressionou muito, né, porque ele era um artista que produzia muito, que tinha muito conhecimento de história da arte, enfim, mas que ele tinha uma produção volumosa e impactante, né? Ele produzia com material que nos instigava sempre, né? E era bem contextualizado, né? E era muito gostoso fazer parte disso, né? Era muito legal a gente ver o que o Dútica está produzindo, o que o Dútica está fazendo, né? Estudante, todo mundo duro, ninguém tinha grana para comprar as coisas do Dútica, mas a gente ficava, né? Eu tenho um Dútica, meu primeiro Dútica, inclusive, eu comprei quando eu estava na universidade, né? Numa exposição que teve de um evento, e foi a Índia. E eu adorava, né? Falar, olha, eu tenho um Dútica, a gente ficava ali meio esperando, né? Já tinham os clientes, assim, né, esperados. O Nilson Santos já ficava ali, tipo, ai meu Deus, essa aqui o Nilson vai querer, né? Mas enfim, então a produção do Dútica nesse período que eu entrei, que eu conheci, o material que ele estava fazendo, era principalmente nanquim, desenho, né? Foi na época que ele produziu a Mata da Cis do Guaporé, o Paparara. Nas peças desenvolvidas ao longo dos últimos anos, o artista explora sua técnica mista e irrequieta, misturando tinta acrílica, tinta spray, verniz, nanquim e pastel seco, onde busca, além de traduzir o seu olhar sobre as paisagens e sobre o meio em que vive, também refletir sobre suas memórias e lembranças. Quais foram as maiores alegrias da sua vida relacionada com a arte? Cara, quando eu pintei o quadro, eu vendi muito bem, assim. Monetariamente eu posso falar isso. Eu consegui vender um quadro, eu vendi alguns quadros por bons valores, sabe? Mas agora, a realização, para mim a maior alegria, Nilza, eu vou te falar, é poder contribuir com o trabalho de outros artistas, de pensadores. Cara, é demais, sabe? Por exemplo, eu já trabalhei contigo, né, no Ilustração. No Tambor de Choro, né, ilustrando. Eu tive acesso ao material antes. Eu já ilustrei trabalho, eu já ilustrei trabalhos para pesquisas, para poesia. Eu não vou dizer, eu acho que não compensa. Capas de livros, capas de CDs, sabe, o CD do Bira, da Marfisa, dos últimos, cartazes, tudo isso. Então, acho que para mim o legal é isso, sabe, é você emoldurar, você vai emoldurar o trabalho de um outro artista, de um pensador. É maravilhoso isso. E o que dói no Flávio Dútica? O que dói às vezes... você me perdoa agora. Que bom. Eu acho que pintar dói, né? Você colocar pra fora tudo isso dói. É uma cartaz, né? Você pintar um quadro, uma coisa assim, tratar de temas tão cruéis, né? Sabe? O que dói é a indiferença, a ignorância, né? Eu acho que pra mim o que dói é isso, né? Agora o que dói, eu lembrei, assim, sabe? O que dói mais é falar, mas eu vou ajudar a promover o seu trabalho, né? Ixi, isso é horrível, né? Qual a dificuldade dos artistas de Rondônia, especificamente? Eu acho. O que é fazer arte aqui em Rondônia? Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, é um campo tão novo que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a maior dificuldade do artista é o ego dele.
né? Ele se achasse, isso eu acho que é horrível. Cara, eu não caio nesse desmonte. Eu não ando por aí, sabe? Não. Quando eu queria, né? Quando eu queria, eu não tinha. Hoje eu posso muito bem fazer isso, mas eu não quero, eu não preciso, eu prefiro ficar no meu quadrado. Sabe, tem sido fácil divulgar os trabalhos, tem tido espaço para divulgação? Sempre que você quis expor, foi possível? Nilza, eu sempre tive essa sorte. E eu acho que todo artista aqui sempre teve, sim. E a questão de divulgação, eu já ouvi gente falar, mas a imprensa não ajuda. Ajuda sim. Cara, ajuda sim. Existem veículos, todos os veículos de comunicação, todos eles fazem parte da linha editorial, colocar para fora, apoiar os artistas, divulgar os artistas da terra. Eu sempre, desde a minha primeira exposição, da Semana da Asa, né, fiz uma no Correio, eu sempre tive apoio da galera da imprensa, e eu sempre que eu vejo que tem o que falta, na verdade, a maior dificuldade é o compromisso do próprio artista com o seu trabalho, e o respeito do seu trabalho. Vende bem? Vende minimamente em Rondônia? Vende? Eu vendo. Eu vendo sim. Qual tipo de consumidor dessa arte sua? Gente que faz entrevista com a gente, né? Adoro. Empresário, professores, né? Trabalhadores. Tem gente que coleciona. Graças a Deus eu tenho pessoas que colecionam meus trabalhos, sabe? Que juntam, vão lá ver o trabalho, às vezes se não pode levar, a gente fala, a gente faz um consórcio aí, sabe? Porque o importante é isso, o importante é divulgar, né? E o que eu faço com esse trabalho, basicamente, é comprar novos materiais para uma próxima exposição, né? Que o legal é isso. O que me permite, o que me dá uma certa, o que me deixa respirar com relação à minha arte, não me prostituir, é exatamente o fato de que eu tenho uma outra profissão. Sim. Isso é importante, sabe, Nilson? É importante porque se você não tem, se você tem uma outra profissão, você tem garantido o seu sustento, né? Então isso faz com que você não entregue o seu trabalho. Você é professor de história? Eu sou professor de história há 14 anos no Projeto Ribeirinho. Já dei esse aqui eu falo bonito. Já dei aula em Nazaré, Santa Catarina, Demarcação, Papagaios, e agora eu estou no Lago do Cunhã. 14 anos. Sou o cara mais feliz do mundo como professor. Tenho respeito de todas as comunidades, sabe? Tenho o carinho dos meus alunos, dos pais dos meus alunos. Foi algo importante na sua vida, então, inclusive para a arte. Inclusive, aliás, eu fiz história pensando na arte. Porque eu pensei assim, eu acredito que a história vai me ajudar a melhorar o meu trabalho como artista. E realmente, em todos os aspectos, me possibilitou melhorar o meu trabalho como artista. Tanto, né, no fato de que se eu não tiver... Antes eu não tinha condições sequer de comprar material de pintura, né? Hoje não, sabe? Hoje eu já tenho condições de comprar, encomendar minhas telas, comprar o material que eu quero, acumular material de pintura, sabe? Uma coisa interessante que eu quero te falar é o seguinte: no Baixo Madeira eu sempre incentivei as pessoas, alunos, né, pessoas da comunidade, a seguir na sua arte, porque às vezes aparece uma pessoa com uma aptidão artista, eu vou lá e junto uma caixa de lápis, né, uma caixa de tinta, pincéis, um bloco de papel. Flávio não é desse mundo. O mundo do Flávio, pela dor da realidade, da destruição da natureza, se transforma. É uma dor bela, a beleza na dor, que Flávio expõe nas cores que ele coloca nas suas telas. Certa vez perguntaram a Frida Kahlo por que ela pintava tanto a si própria e a história da sua vida. E Frida dizia que ela pintava tanto a si própria a história da sua vida porque, sem sombra de dúvida, era o tema que ela mais conhecia. Falar de Flávio Dúdika e da sua obra faz com que eu pense em algumas palavras: intensidade, coragem, resiliência, capacidade de se ressignificar.
E o artista, ele não é separado, ele não está separado da sua obra, como Flávio não está. Flávio é um artista que não teve coragem de descer ao reino de Hades, né, ao reino dos ínferos, e retornar dele com toda a sua força e coragem, e com isso se ressignificando. Flávio é um verdadeiro antropófago. Ele mergulha com intensidade na obra de grandes artistas e ele sai desse mergulho ressignificando e trazendo uma pegada pessoal, mas depois de se besuntar na obra desses grandes artistas. Mas Flávio é um artista também muito conectado com o lugar e com a ancestralidade do lugar onde nós estamos e que nós vivemos e onde ele se faz como artista. Tem uma tela em especial que se chama Sagrada Família e que Flávio faz uma releitura ancestral da Sagrada Família. E esse trabalho tem uma profundidade que talvez ela não tenha ainda tido a atenção que merece ter. Quando Flávio nos apresenta uma Sagrada Família ancestral, uma Sagrada Família indígena, Flávio não só traz a sua intensidade, mas Flávio traz a coragem de mexer num tema, de nos provocar com um tema delicado por natureza, né, e mais delicado ainda pelo nosso processo de negação, talvez, dessa ancestralidade. Então, acho que esse é um trabalho que eu gostaria de ressaltar, né? Dentre outros, né, quando Flávio retrata a floresta, a mata em queimada, Flávio está atento, está conectado. E acho que essa, né, é a função do artista, é a função do artista Flávio Dúdika. Eu fico muito feliz de poder dizer isso do Flávio. Flávio, como artista, na sua intensidade, na sua coragem, no seu movimento antropófago, na sua generosidade, merece ter a sua obra conhecida, discutida, merece ter essa obra que fala da Amazônia, de uma Amazônia com propriedade, de uma Amazônia sentida, de uma Amazônia viril, de uma Amazônia corporal e de uma Amazônia artística. Para ele, não existe a necessidade de criar uma linguagem ou estabelecer novos padrões. Ainda mais nos dias de hoje, onde esse assunto é tão importante e urgente, não somente para a sobrevivência dos ribeirinhos, mas para toda a humanidade, reflete Dúdika. Você define tua obra com um estilo, alguma coisa? Não, eu não tenho estilo, não. Uma técnica, não, também? Também não, porque daí eu iria me prender. Né? Eu iria me prender. Eu faço uso. Eu não sou escultor. Ok. Né? Eu não sou escultor. Mas você faz desenho, grafite. E não faço retrato de pessoas também. Porque eu acho que uma fotografia faz muito melhor do que eu. Sabe? É horrível. Você faz retrato? Não, não faço. Nilson, o que eu já perdi de dinheiro, se eu fosse fazer retrato de gente, não gosto de pintar parede também. Eu vou te explicar por quê. Já recebi várias encomendas. Né? Eu quero que você faça uma parede. Mas é tanto desperdício de tempo e de material. Né? E parece assim uma coisa de parede de churrascaria, sabe? E o grafite? O grafite eu uso o grafite. Aí eu tirei o grafite
né? Não inventei, não descobri a América, né? Mas eu tirei o grafite da rua e trouxe para minha obra, né? Eu uso muito o grafite aqui, esse trabalho. Tem muito trabalho, muitos trabalhos que eu faço, eu traz informação do grafite. É a apropriação, né? Uhum. É a apropriação. Então isso eu acho que é legal. Eu trabalhei com o coletivo, né? Com o coletivo madeirista, né? Foi muito legal. A gente fez uma viagem para a Itália, fomos, né? Milão, Florença, Veneza, Pisa. Eu tive a oportunidade de conhecer esses lugares, graças à minha arte, olha que legal, né? E trabalhando junto com o coletivo. E o coletivo ele tem muita proposta da arte urbana, né? Então, ali eu trouxe muito conhecimento do grafite, dos stencil, né? Dessa técnica, né? Ela foi legal. E eu uso muito no meu trabalho, né? Eu uso muita fita adesiva, né? Para poder selecionar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, pinto, tudo. E a ideia do molde vazado, eu uso muito molde vazado. E olha que legal. Aqui, né, nesse trabalho, para conseguir esse efeito do fundo, eu cobri a imagem todinha com fita adesiva. Ela todinha. Mas eu vejo uma japonesa. Tem uma japonesa. Tá aí. Mas aí, Nilson, eu cobri ela todinha com fita adesiva e trabalhei com spray para dar essa nuance de cor, né? É a praticidade da obra, né? E aonde que vem a influência? Essa influência vem de lá dos meus primórdios da pintura, quando no Clube das Mães, em Ouro Preto, eu aprendi a pintar com molde vazado, aqueles panos de prato, toalhinha, né? Então tinha aquela ideia do molde vazado, eu já vou buscar lá no meu passado, né? O aprimoramento, né? O uso daquilo, né? Que o que eu acho que é importante para a formação de todo artista é experimentar todas as possibilidades. A arte, para alguns, é dom. Temos que entender que dom passa pelo desejo. Dom é sentir, é querer, buscar e principalmente fazer. Foi nessa busca que o artista Flávio Dutka construiu seu caminho de maneira obsessiva. O que eu queria dizer? O que eu queria dizer é o seguinte, eu não sou dono da verdade, né? Eu acho que como que eu posso definir? Eu sou um artista que abre caminho no facão, né? Abre uma trincheira, né? Na floresta da ignorância, né? A gente pega o facão e vai abrindo um caminho por aí. Né? Aonde que eu quero chegar com tudo isso, eu não sei. Todo artista é um pouco exótico. Você se percebe exótico? Eu percebo. Totalmente. Bastante. Eu sou. Eu pinto, por exemplo, eu uso muita influência da música, né? Eu uso muita música, capas de discos, né? Tem coisas assim que eu vou dialogar ali com essa galera. Eu acho que o legal é isso. Não pinto... não tenho... Termina de pintar, vai no godê, limpa, no copinho de água, de sorvete, limpa, passa. Não, porque a atividade cerebral é tão forte, a atividade criativa é tão forte, porque não dá, sabe? Eu pego o que vem à mão, vou e faço, jogo aqui, quando eu vejo, tá tudo bagunçado, eu sou um furacão, não tenho método, não sou organizado, sabe? Minha irmã fica louca com isso, né? E se mexer, eu fico pé da vida. Por quê? Porque aí eu vou perder tempo para descobrir aonde é que tá tal coisa. Tem que deixar onde tá, né? Porque aí eu já sei onde que tá cada cor, é um caos. Eu consigo colocar ordem no caos. Sim, você tem manias. Eu tenho manias. Será que é mania? Eu tô ficando idoso. Sua obra é cheia de ambiguidades, de sutilezas que proporcionam uma experiência visual. Isso faz de Flávio um artista que consegue fazer críticas, que traz resistência e militância de uma forma extremamente marcada para uma estética do belo no meio daquilo que seria triste, que seria feio. Ele nos choca devagarinho,
incomoda, nos envolve, fazendo com que pensamos quando o lindo lago tem suas árvores secas. E você faz fotografia também, você pratica fotografia e gosta. É porque tem umas coisas que a gente faz que eu acho legal. Tem algumas coisas assim que eu olho, que eu fotografo. Principalmente o acervo, porque, bem lembrado, porque ali eu vou mostrar um diálogo com a minha obra. Entende? Então, geralmente é quando tem um pôr do sol lindo no Comiã, sabe? O lusco-fusco, né? Ou então quando tem um amanhecer, ou então quando eu estou fazendo uma viagem, né? Indo no meu trajeto, né? de locomoção para o meu trabalho, porque, como eu disse, eu trabalho no Baixo Madeira, aí geralmente são 7 horas de voadeira para descer, né? Então tem coisas que não dá para você pegar, fotografar e deixar para você. É necessário você dividir, compartilhar com as pessoas. Então eu uso a fotografia muito pouco, mas é mais para poder dividir aquele espaço, mostrar aquele espaço. Passando aqui para falar desse nosso amigo, grande artista, grande intérprete das cores da natureza, e dizer também dessa paixão dele pelas águas, pelo Baixo Madeira. Estou falando de Flávio Dutka, né? Um artista além do seu tempo, uma pessoa que traduz, né, essa paisagem amazônica, que traduz essa sensibilidade das cores, dos traços. Suas obras sempre nos remete a esse lugar amazônico, a esse lugar da floresta, das águas, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda no Baixo Madeira, lá no Seringal de Santa Catarina, quando ele estava lá junto com Rita Queiroz, trabalhando num ponto de cultura, né? E tenho também acompanhado, muitas vezes à distância, tal, todo esse trabalho dele em exposições, tal. Tenho visitado, visto as obras, e isso tem trazido para a gente um ganho muito grande nas artes visuais, no conjunto, né, de artistas, de pessoas contemporâneas, e que traz toda essa carga de ideias, de conceitos, e que materializa isso nessas obras. Isso é muito importante. Então o Dutka, para a gente, é um patrimônio da imaterialidade, do pensamento contemporâneo das artes visuais, né? E que mistura essas cores, esse sentimento, essas imagens, e que faz muito bem para a nossa alma, que faz muito bem para a nossa espiritualidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui falando desse nosso amigo, desse grande artista, e fazer parte também né, de uma categoria de artistas que provocam e que tem um sentimento de transformação e está além do seu tempo também. Eu acho que tudo isso é importante, e isso faz bem para o conjunto da sociedade, isso faz bem para o conjunto dos grandes artistas, para a galeria, né, desses grandes artistas. Inclusive tem uma coisa assim muito legal que eu queria falar, que é a respeito da minha proximidade com a natureza, né? E com as plantas. Sabe o que eu mais gosto? É meu jardim. Ao lado de pintar, eu amo o meu jardim. Acho lindo, lindo, lindo. E a nossa mamãe, quando o papai veio para cá, para Rondônia, em 77, a gente estava passando por umas dificuldades. Aí a mamãe, ela passada na casca do alho, né, como diz, ela resolveu, ela deu o jeito dela, ela pegou uma cesta que tinha e ia nos viveiros. E cada viveiro ela pegava em consignação a samambaia, gloxíneas, né, avencas, orquídeas, e colocava na cabeça. Isso naquele frio pavoroso daquela época, 78, 79, 80.
E a mamãe saía batendo de casa em casa, vendendo plantas. Ela era uma senhora das plantas. Né? E ajudou a cuidar da gente. Eles eram agricultores? Eles trabalharam na agricultura por bastante tempo. Né? Mas aí, depois que eles vieram para cá, o papai, a mamãe conseguiu trabalhar como cozinheira, isso em 80. De 80 para 81. Ela começou a trabalhar como cozinheira. Ela cozinhou para o Jorge Teixeira de Oliveira. Aí ela cozinhou para o Jorge Teixeira, para aquela senhora que era governadora, para o Jerônimo Santana, para o Jerônimo Pubiano, para o Rauk, né, para o Piano. Janilene, doutora Janilene. Ela cozinhou para o João Batista de Oliveira Figueiredo, ela cozinhou para o ministro Mário Andreasa, uma multidão de artistas, sabe? Era uma grande cozinheira, uma excelente cozinheira. No trabalho dela, né? E o papai era caminhoneiro. Você cozinha? Eu cozinho. Gosta? Muito. É. Mas eu prefiro que cozinha pra mim. É melhor. Sabe? A Vera tá aí, né? Ela tá aí, ela faz. Mas a Vera passou a cozinhar bem graças a mim, né? Foi. Se não fizesse, não ficasse dando comigo. Aí, Nilza, e o papai era motorista, né? Meus pais sendo analfabetos. Sabe? Não tem nenhum desbude, eu sou fruto da persistência, né? Do carinho, do amor, né? e da sobrevivência. Né? Porque eu acho que se você não acreditar naquilo que você faz, ainda que instintivamente, né? De uma maneira intuitiva, né? Você não... se eu não tivesse acreditado, eu não estaria aqui falando com você desse depoimento. Realmente é uma baita força de vontade. Porque você deve ter escutado muitos muitos. E todos os nãos foram necessários para eu estar aqui. Todos eles. Porque eu queria entender para mim. Eu não posso estar errado. Hoje as pessoas gastam seu dinheiro para comprar meu trabalho. Olha só, eu estou na casa das pessoas. Cara, que coisa mais forte do impacto do que o impacto de uma imagem. Né? Um quadro, que coisa mais forte a música, ela tem, né? Mas você precisa de um meio para poder, né, executá-la, de alguma coisa para poder. Mas a obra não, a imagem não, ela está lá, né? E você está na casa das pessoas, sabe? Em todos os momentos, os melhores e os piores momentos, você está lá guardado, né? Como testemunha, né? A sua arte. Eu acho que o legal da arte é isso, né? E a capacidade, o impacto que uma imagem tem. Eu estou em cima disso que eu trabalho. Namastê. Namastê. Maktub. you.